As 10 visões proféticas mais impactantes do Apocalipse. O livro do Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação na Bíblia cristã, é famoso por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Venha conosco explorar as profecias mais simbólicas e impressionantes desta poderosa obra apocalíptica. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá. 1. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esta é uma das visões mais marcantes descritas no Apocalipse. Os 4 cavaleiros aparecem montados em cavalos de diferentes cores: branco, vermelho, preto e amarelo esverdeado. Cada um simboliza aspectos cruciais dos juízos que cairão sobre a terra. Nos versículos 2 a 8 do capítulo 6, lemos o seguinte: o primeiro cavaleiro monta um cavalo branco e simboliza a conquista. Sua chegada desencadeia conflitos violentos e guerras que destroem nações e levam a humanidade ao desespero. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, representa a guerra. Sua espada simboliza a violência e a destruição que se espalham sem controle pelo mundo. O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, personifica a fome. A balança em sua mão alude à desigualdade na distribuição dos recursos, causando sofrimento generalizado. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo esverdeado, representa a morte. Sua chegada traz pragas, doenças e o colapso da vida como a conhecemos. Ao refletir sobre esses cavaleiros, muitos consideram que eventos recentes, como a pandemia de 2020, evocam as calamidades descritas nesta profecia, lembrando-nos de quão frágil é nossa existência. 2. A Grande Tribulação. Outro evento profético descrito no Apocalipse é a Grande Tribulação, um período de sofrimento sem precedentes que afetará toda a humanidade. Esse tempo será caracterizado por calamidades extremas, perseguições e desafios jamais vistos. No entanto, a mensagem também traz esperança. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus e forem redimidos pelo sangue de Jesus, encontrarão salvação e paz em meio ao caos. Em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Da mesma forma, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 16, menciona-se: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Hoje, as comunidades cristãs perseguidas em várias partes do mundo enfrentam situações que refletem aspectos dessa profecia, mostrando como a fé pode permanecer firme mesmo nas piores circunstâncias. 3. As 7 taças da ira de Deus. As 7 taças representam os juízos finais que Deus derramará sobre a humanidade pecadora. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 1 a 17, descreve-se como cada taça traz um castigo. A primeira taça provoca feridas dolorosas naqueles que adoram a besta. A segunda e a terceira taças transformam os mares e rios em sangue, causando a morte de toda a vida marinha e contaminando as águas. A quarta taça intensifica o calor do sol, provocando queimaduras extremas. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, simbolizando sua queda moral e espiritual. A sexta taça seca o rio Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente, marcando um evento-chave dos últimos dias. A sétima taça traz relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abalará a terra. No entanto, este capítulo também destaca que aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus poderão escapar da ira vindoura. Encontrar refúgio em sua misericórdia. 4. A marca da besta. A marca da besta é um símbolo que representa a lealdade ao anticristo e resulta em condenação eterna. De acordo com o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 e 17, lemos: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
lhe seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este trecho destaca como a marca será usada como uma ferramenta de controle social e econômico, exigindo lealdade para realizar transações comerciais. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, é apresentada uma advertência para aqueles que aceitarem a marca. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca, na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Isso evidencia a gravidade espiritual de aceitar a marca e a importância de resistir à idolatria e corrupção, mantendo-se fiel a Cristo. 5. A besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são figuras centrais no Apocalipse, simbolizando as forças malignas que atuarão nos últimos tempos. A besta representa um poder corrupto e rebelde contra Deus. Ela é identificada pelo número 666, descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A besta exercerá grande influência, levando muitos a adorarem aquilo que não é divino. O falso profeta é um líder religioso enganador, que ao realizar falsos milagres, sustentará a autoridade da besta, desviando as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, lemos sobre o destino do falso profeta. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Ambas figuras representam engano e idolatria, mas as Escrituras garantem sua derrota no juízo final, reafirmando a vitória definitiva do bem sobre o mal. 6. A Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, mencionada nos capítulos 16 e 19 de Apocalipse, simboliza o confronto final entre as forças do bem e do mal. O termo Armagedon vem do hebraico Har Megiddo, que significa Monte de Megiddo. Esse local, situado na antiga Palestina, foi palco de diversas batalhas históricas, mas no Apocalipse assume um significado espiritual. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, o apóstolo João descreve a visão de Cristo liderando os exércitos celestiais. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos de linho fino e puro, seguiam-no sobre cavalos brancos. Com uma espada que sai de sua boca, Cristo derrota as nações e estabelece sua autoridade como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na batalha, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos da terra, aliados ao mal, são destruídos. A Batalha do Armagedon representa o auge da luta espiritual, em que Cristo reafirma sua soberania e inaugura o reino eterno de justiça e paz. 7. A destruição da Babilônia. No livro de Apocalipse, Babilônia é descrita como uma cidade que... O texto continua aqui caso você tenha mais detalhes para complementar. A destruição de Babilônia. Babilônia, uma cidade corrupta e pecaminosa, é o símbolo de apostasia e materialismo. Sua destruição é apresentada como um julgamento divino contra a maldade acumulada ao longo dos séculos. Babilônia é representada como uma mulher prostituta que conduz as nações à idolatria e imoralidade. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, está escrito: na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Sua queda, narrada em Apocalipse, capítulo 18, é súbita e definitiva. Um anjo proclama: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. A destruição de Babilônia simboliza o fim da corrupção e da idolatria, e o julgamento de Deus contra a opressão humana. Este evento destaca a derrota do sistema humano que se afastou da justiça divina, marcando um novo começo para a humanidade. O juízo final. O juízo final é o clímax da narrativa apocalíptica, onde todos os seres humanos serão julgados por suas obras. Apocalipse, capítulo 20, descreve este evento em detalhes. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. Apocalipse 20:12. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:16. Este momento marca o início de um reino eterno de justiça e paz. 9. Os novos céus e a nova terra. Após o juízo final, o Apocalipse descreve a criação de novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais morte, sofrimento ou dor. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4, lemos: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa visão representa o cumprimento da promessa divina, uma criação restaurada, onde Deus habitará entre o seu povo, trazendo paz, alegria e perfeição eterna. 10. A vitória de Cristo sobre o mal. O livro de Apocalipse destaca Jesus Cristo como o vencedor definitivo sobre o mal. Desde o seu sacrifício como cordeiro até o seu retorno como Rei dos Reis, ele triunfa sobre Satanás, o anticristo e as forças malignas. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, o retorno triunfal de Cristo é descrito. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga e guerreia. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Com sua volta, Cristo destrói o mal e estabelece seu reino eterno. Sua vitória assegura o fim do sofrimento e um futuro glorioso para os redimidos. Reflexão final. O livro de Apocalipse, embora repleto de imagens impactantes e eventos aterrorizantes, é profundamente esperançoso. Ele nos convida a refletir sobre a natureza do mal, a justiça divina e a promessa de redenção. No meio dos juízos descritos, a graça de Deus e seu compromisso com a restauração de todas as coisas brilham como um farol de esperança. Essas profecias nos lembram que, apesar de vivermos em um mundo cheio de desafios, sofrimentos e injustiças, o plano de Deus é perfeito e seu propósito é trazer restauração, paz e justiça eterna. Elas nos chamam a avaliar nossa vida, nossa fé e nossa relação com Ele. Onde estamos colocando nossa confiança? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou nos deixando levar pelas correntes deste mundo? O livro de Apocalipse também nos mostra que a batalha espiritual que enfrentamos não é vencida por nossas próprias forças, mas pela fé e pela total dependência de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados, mas também o Rei dos Reis, que voltará com poder para vencer o mal e estabelecer seu reino eterno.
a promessa de novos céus e uma nova terra, nos enche de consolo. Ela garante que o sofrimento, a morte e a dor não terão a última palavra. Deus enxugará cada lágrima e transformará toda a criação, devolvendo-a ao seu estado perfeito e glorioso. Essa mensagem é um convite à perseverança, à manutenção da nossa fé em meio às provações e a viver com a esperança de um futuro eterno em sua presença. Se essas palavras tocaram o seu coração ou deixaram perguntas, saiba que você não está sozinho. Reflita sobre o chamado de Deus para a sua vida e permita que essas verdades transformem sua maneira de viver. Compartilhe seus pensamentos conosco. O que essas profecias lhe ensinaram sobre a esperança e a vitória final de Cristo? Lembre-se, a mensagem do Apocalipse não é apenas de julgamento, mas também de amor e redenção. Ela nos convida a voltar nosso coração para Deus, a resistir à tentação de nos conformar com o mundo e a viver cada dia como verdadeiros seguidores de Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelo livro de Apocalipse. Incentivamos você a continuar explorando a palavra de Deus e a compartilhar essas verdades com outros. Que a luz da verdade ilumine sempre a sua vida, guiando-o em cada passo do seu caminho. Até a próxima, e que Deus o abençoe abundantemente.